Você já se perguntou o que realmente acontece quando recebemos o Espírito Santo? Algumas pessoas esperam sentir um grande impacto emocional. Outras acreditam que sua vida mudará instantaneamente. Mas a verdade é que a presença do Espírito traz mudanças profundas e maravilhosas que transformam a maneira como pensamos, sentimos e vivemos. Hoje vamos falar sobre 6 maravilhas que acontecem ao receber o Espírito Santo. Essas maravilhas não são apenas eventos isolados, mas transformações contínuas que moldam o nosso caráter e nos conectam ainda mais com Deus. Ao longo deste vídeo, vamos explorar cada uma dessas maravilhas com base na Bíblia e na experiência real de quem caminha com o Espírito Santo. Desde a certeza da salvação até a santidade crescente, cada uma dessas mudanças é um reflexo da ação sobrenatural de Deus em nossa vida. Se você já recebeu o Espírito Santo, vai se identificar com essas maravilhas. Se ainda tem dúvidas sobre sua presença em sua vida, este vídeo pode ser o que você precisa para fortalecer sua fé. Uma das primeiras e mais belas transformações que ocorrem ao receber o Espírito Santo é a certeza absoluta da nossa salvação. Muitos cristãos vivem em dúvida, perguntando-se se realmente pertencem a Deus, se foram perdoados ou se, por causa de seus erros, Deus pode tê-los abandonado. Mas Romanos 8,16 nos ensina que o próprio Espírito testemunha com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Essa é a voz do Espírito Santo dentro de nós, reafirmando que pertencemos ao Pai. O inimigo gosta de semear dúvidas, trazendo à mente lembranças do passado e fazendo com que questionemos nosso relacionamento com Deus. No entanto, quando o Espírito Santo habita em nós, surge uma paz profunda, uma convicção que não vem de palavras humanas, mas de dentro da nossa alma. É a certeza inabalável de que fomos comprados pelo sangue de Cristo e que nada pode nos separar do amor de Deus. Isso não significa que nunca teremos momentos de insegurança. Dúvidas podem surgir, mas sempre que tentamos questionar nossa posição em Cristo, o Espírito Santo nos lembra que somos filhos amados. Ele é o selo da promessa, garantindo que fomos adotados por Deus e que nossa salvação não depende das nossas emoções, mas da fidelidade de Deus. Essa segurança nos traz liberdade. Em vez de vivermos tentando provar nosso valor para Deus, aprendemos a descansar em sua graça. O Espírito Santo nos ensina que a salvação não vem do nosso esforço, mas do sacrifício de Jesus. Dessa forma, podemos crescer espiritualmente sem o medo constante de falhar. Se você já recebeu o Espírito Santo, pode ter certeza. Deus é seu Pai e você é seu filho. Não deixe que o inimigo roube essa verdade do seu coração. Se a dúvida tentar se instalar, lembre-se de Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Receber o Espírito Santo não é apenas uma experiência emocional. Ele age profundamente em nosso ser, transformando nosso caráter de dentro para fora. Gálatas 5:22 e 23 nos mostra o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas qualidades não surgem por esforço humano, mas como um reflexo da presença do Espírito Santo em nossa vida. Muitas pessoas buscam sinais sobrenaturais para confirmar a presença do Espírito, mas a verdadeira evidência é uma vida transformada. Podemos até tentar imitar o comportamento cristão por um tempo, mas sem o Espírito Santo, mais cedo ou mais tarde, voltamos aos velhos hábitos. É Ele quem molda nossa mente, mudando nossos desejos, nossas reações e até mesmo nossos pensamentos mais íntimos. A transformação do caráter acontece de maneira gradual. Quem recebe o Espírito Santo não se torna perfeito de um dia para o outro, mas há uma mudança constante. O que antes parecia normal, como ressentimento, orgulho e impaciência, passa a incomodar. Aos poucos, começamos a amar mais, perdoar com mais facilidade e buscar a justiça em vez de seguir nossos impulsos naturais. O Espírito Santo também nos ajuda a resistir ao pecado. Se antes caíamos facilmente em tentações, agora sentimos uma força maior nos segurando. Isso não significa que nunca erraremos, mas sim que haverá um incômodo interno quando estivermos no caminho errado. Essa mudança de mentalidade é um sinal claro da presença de Deus em nós. Se você percebe que sua vida está sendo transformada dessa maneira, saiba que essa é a obra do Espírito Santo.
Se ainda luta contra áreas do seu caráter, não desista. Deus continua moldando aqueles que se entregam a Ele. Quando recebemos o Espírito Santo, algo dentro de nós muda de maneira irreversível. Não conseguimos mais guardar a nossa fé para nós mesmos. De repente, sentimos uma urgência, um desejo profundo de compartilhar o que recebemos, de contar ao mundo sobre o amor e a graça de Deus. Isso acontece porque o Espírito Santo não apenas nos transforma internamente, mas também nos capacita para sermos testemunhas vivas do Evangelho. Em Atos 1:8, Jesus fez uma promessa poderosa aos seus discípulos: "Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra." Esse poder que vem do Espírito nos reveste de ousadia, coragem e paixão para falar de Jesus, mesmo quando antes éramos tímidos ou inseguros. O Espírito Santo é, sem dúvida, o maior evangelista do universo. Ele ama Jesus mais do que qualquer um de nós e deseja que todos conheçam a verdade. Quando ele passa a habitar em nós, esse amor se torna parte de quem somos. Não se trata apenas de um sentimento passageiro ou de um compromisso religioso, mas de uma necessidade genuína e ardente de compartilhar Cristo. O Evangelho deixa de ser uma simples doutrina e se torna a nossa própria identidade. Aquilo que antes parecia difícil ou embaraçoso, agora se torna natural. Falamos de Jesus com espontaneidade, porque ele se tornou o centro da nossa vida. Antes tínhamos medo de sermos julgados. O Espírito nos fortalece. Não é mais uma questão de coragem humana, mas de um poder que vem de dentro, algo que não conseguimos conter. O Espírito Santo nos dá palavras certas na hora certa, nos ensina a falar com amor e nos concede discernimento para alcançar os corações das pessoas. Ele sabe exatamente como cada pessoa precisa ouvir a mensagem e nos guia para que possamos falar de Jesus da maneira mais eficaz. É por isso que grandes avivamentos sempre acontecem quando há um derramamento do Espírito Santo. Quando o Espírito se move, barreiras são quebradas, corações endurecidos são transformados e multidões se rendem ao chamado de Cristo. Além da coragem, o Espírito Santo nos dá estratégias sobrenaturais. Nem todo evangelismo precisa ser feito da mesma forma. Algumas pessoas pensam que testemunhar significa apenas pregar em voz alta ou distribuir folhetos na rua. Mas na realidade, existem muitas maneiras de alcançar almas. Às vezes, um testemunho sincero vale mais do que um sermão. Compartilhar como Deus mudou a nossa vida pode ser o que alguém precisa ouvir para despertar sua fé. Outras vezes, um simples ato de bondade, um abraço, um ouvido atento ou uma palavra de encorajamento pode abrir portas para que alguém conheça Jesus. Quando estamos cheios do Espírito, ele nos guia para escolher a melhor abordagem para cada situação e cada pessoa. Se você já sentiu esse desejo profundo de falar sobre Jesus, saiba que é o Espírito Santo agindo em você. Não ignore essa voz. Essa paixão não vem de você mesmo, mas é um chamado de Deus para que você seja um instrumento em suas mãos. Talvez você tenha hesitado por medo de não saber o que dizer ou por receio de rejeição. Mas lembre-se, não é você quem convence, é o Espírito Santo. Você apenas precisa estar disposto a abrir a boca e Ele cuidará do resto. Deus quer te usar para levar sua mensagem ao mundo. Se você sente esse fogo dentro de você, não o apague. Avance, compartilhe, testemunhe, pois o mesmo Espírito que encheu os discípulos no Pentecostes está pronto para te capacitar hoje. Nada transforma tanto a vida de uma pessoa quanto um encontro verdadeiro com Jesus. E uma das maravilhas do Espírito Santo é justamente essa. Ele acende dentro de nós um amor ardente por Cristo, um desejo incontrolável de conhecê-lo mais e de estar perto dele. Romanos 5:5 diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Isso significa que o Espírito Santo não apenas nos ensina sobre Jesus, mas nos faz amá-lo de uma maneira sobrenatural. Esse amor não é um sentimento passageiro, mas uma paixão crescente que nos move a buscá-lo mais a cada dia. Se antes Jesus era apenas uma figura histórica para nós, agora ele se torna a nossa prioridade absoluta. Queremos falar dele, aprender sobre ele, cantar para ele e viver para ele. Esse amor
nos leva a mergulhar nas Escrituras, pois queremos saber tudo o que ele disse e fez. Quanto mais conhecemos Jesus, mais queremos estar com ele. Esse amor também transforma nossas ações. Quando amamos alguém, fazemos de tudo para agradá-lo, certo? Com Jesus não é diferente. O Espírito Santo nos leva a buscar uma vida que honra a Cristo. Começamos a perdoar mais, a ter mais paciência e a tratar os outros com graça e bondade. Tudo isso porque queremos refletir o caráter daquele que tanto amamos. Se você sente esse amor crescente por Jesus, saiba que isso é obra do Espírito Santo em sua vida. Esse amor nunca se esgota. Pelo contrário, ele nos leva cada vez mais fundo na presença de Deus. Uma das maiores promessas do Espírito Santo é que ele nos guiará a toda a verdade. Não se trata apenas de um conhecimento intelectual, mas de uma revelação espiritual que transforma completamente a maneira como vemos a vida e entendemos a vontade de Deus. Jesus nos assegurou essa promessa em João 16:13, quando disse: "Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade." Isso significa que o Espírito Santo é o nosso mestre divino, aquele que nos ensina, nos dá discernimento e nos protege contra enganos espirituais. Ele nos conduz à verdade absoluta de Deus e nos livra da confusão e das mentiras que tentam nos afastar da fé genuína. Muitas pessoas conhecem a Bíblia, mas não têm revelação verdadeira. Elas podem ler as Escrituras diariamente e até memorizar versículos, mas ainda assim não compreendem seu significado profundo. Isso acontece porque o conhecimento humano, por si só, é limitado. A palavra de Deus é espiritual e, para ser verdadeiramente compreendida, precisa ser revelada pelo Espírito Santo. Ele ilumina nossa mente para que possamos entender a Bíblia de forma viva e transformadora, tornando-a muito mais do que um simples livro. Ela se torna alimento para a nossa alma, direção para a nossa vida e resposta para as nossas perguntas mais profundas. Esse conhecimento da verdade não vem apenas pelo estudo sistemático, mas por revelação divina. O Espírito Santo nos guia para além das palavras escritas e nos ajuda a aplicar as Escrituras à nossa vida diária. Ele nos mostra como agir diante de desafios, como responder a situações difíceis e como viver de maneira que glorifique a Deus. Mais do que isso, ele nos livra de falsas doutrinas, nos protege de ensinos enganosos e nos ajuda a discernir o que é verdadeiro e o que não é. Em um mundo cheio de confusão espiritual, onde muitas vozes tentam deturpar a palavra de Deus, ter o Espírito Santo como nosso professor é essencial. Além de nos ensinar, o Espírito Santo também nos dá um presente precioso: o discernimento espiritual. Quantas vezes enfrentamos decisões difíceis e não sabemos o que fazer? Ficamos em dúvida, sem clareza sobre qual caminho seguir. Mas quando estamos conectados ao Espírito Santo, ele fala ao nosso coração. Ele nos dá paz quando estamos no caminho certo e nos alerta quando estamos prestes a cometer um erro. Ele nos lembra das promessas de Deus quando nossa fé está fraca, nos encoraja quando nos sentimos desanimados e nos fortalece para continuar avançando, mesmo em meio às lutas. Se você já experimentou momentos em que uma passagem da Bíblia parecia saltar diante dos seus olhos e falar diretamente com você, saiba que isso é o Espírito Santo agindo. Não é apenas uma coincidência ou um simples pensamento. É Deus falando com você por meio do seu Espírito. Quando permitimos que Ele nos guie, Ele nos leva cada vez mais fundo na verdade, nos ensina a viver de acordo com os princípios de Deus e nos transforma completamente. Por isso, não confie apenas na sua própria inteligência ou conhecimento. Peça ao Espírito Santo para revelar a verdade e guiar seus passos, pois quanto mais nos rendemos à sua direção, mais experimentamos a verdadeira sabedoria e a vontade de Deus para nossas vidas. A última maravilha, e talvez a mais profunda de todas, é a transformação em santidade. Em 1 Pedro 1:2, a Bíblia nos ensina que fomos escolhidos para a santificação pelo Espírito. Isso significa que ele nos conduz a uma vida cada vez mais separada do pecado e dedicada a Deus. Antes de conhecermos Jesus, o pecado fazia parte da nossa rotina. Muitas vezes, nem percebíamos o quanto estávamos longe da vontade de Deus. Mas quando o Espírito Santo entra em nossa vida, ele nos faz enxergar o pecado como ele realmente é.
O que antes parecia normal, agora nos incomoda. O que antes nos dava prazer, agora nos causa tristeza. Essa mudança não acontece por obrigação, mas por amor. Quanto mais amamos a Deus, menos queremos desagradar a Ele. O Espírito Santo nos dá força para resistir à tentação, para abandonar hábitos destrutivos e para viver em pureza. Ele não apenas nos ensina a evitar o pecado, mas também nos capacita a viver uma vida que reflete a santidade de Deus. A santidade não significa perfeição instantânea. É um processo. Haverá lutas, tropeços e momentos difíceis. Mas a grande diferença é que agora não caminhamos sozinhos. O Espírito Santo nos levanta quando caímos, nos fortalece quando estamos fracos e nos guia a um nível mais profundo de comunhão com Deus. Se você sente que Deus está moldando sua vida, saiba que essa é a marca de alguém que realmente recebeu o Espírito Santo. A santidade não é um fardo, é uma dádiva. É o caminho para uma vida plena e cheia da presença de Deus. Agora que você conhece as 6 maravilhas que acontecem ao receber o Espírito Santo, faça uma reflexão. Quais dessas mudanças você já percebeu em sua vida? Se você sente a presença do Espírito, continue crescendo nele. Se ainda tem dúvidas, peça a Deus para encher sua vida com seu Espírito. Se este vídeo te abençoou, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com mais pessoas. Nos vemos no próximo.